fala, amantes da bola, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Arthur Pereira. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o Santos, que entrou no modo Master League, aí tá contratando todo mundo, pelo menos está tentando. Hoje já anunciou 3 das suas contratações, inclusive dessas a mais importante, o Ricardo Goulart. Ele chega aí para vestir a camisa 10, para resolver toda essa questão da armação, do meio atacante que pisa na área, que faz gol, para ser realmente um jogador decisivo, o melhor jogador desse elenco, o salário lá no alto. Mas o Santos ainda não desistiu das contratações, está buscando contratações assim como no ano passado, contratações criativas, tanto que no ano passado trouxe Tardelli, Danilo Boza, Moraes, estão todos jogadores aí que estavam praticamente livres no mercado e que chegaram e resolveram. Entre eles aí acho que o que jogou melhor foi o Danilo Boza, o zagueiro, que veio e resolveu essa questão da zaga, enquanto Emiliano Velasquez não conseguiu jogar, o Luiz Felipe estava machucado. Mas nessa temporada já saiu vários jogadores do Santos, inclusive aí o Raniel, atacante, o Pará, lateral direito, o Tardelli, que já foi substituído, que é na mesma posição aí do Ricardo Goulart, mas o Ricardo Goulart é muito melhor que o Tardelli, o Danilo Boza, o Moraes, o próprio Lucas Venuto também. E o Santos está buscando mais contratações com esse mesmo estilo de contratações criativas. E conforme noticiado hoje pelo Globo Esporte e pelo UOL, o Santos está praticamente fechado com Pablo e Vitor Bueno. Os dois por empréstimo, né? Como vocês sabem aí, o Vitor Bueno e o Pablo são dois jogadores do São Paulo. Como vocês sabem também, a torcida odeia esses dois jogadores, porque eles só fizeram besteira aí nesse tempo que ficaram no São Paulo. O Pablo, que chegou por 26 milhões de reais, se não me engano é a maior contratação da história do São Paulo, e não resolveu em nada, né? Conquistou só apenas o Campeonato Paulista, onde ele não foi protagonista, né? Não foi titular do time, quem foi o Luciano, né? E ainda assim o Pablo, com mesmo esse status de maior contratação da história do clube, só fez besteira. Inclusive ele foi completamente massacrado nessa temporada última que passou, naquela quartas de final da Libertadores contra o Palmeiras, onde ele perdeu aquele gol na cara do gol do Everton. E se ele tivesse feito aquele gol, é bem provável que o Palmeiras não teria sido o tricampeão da Libertadores e o São Paulo pudesse ter ido mais à frente na competição. Mas como eu disse, o Santos está procurando contratações criativas. Então ele está procurando jogadores que estão encostados em outros clubes, que são jogadores bons, que podem chegar de graça no Santos, geralmente por empréstimo. O Santos gosta de dividir o salário com o clube que o jogador está. E no caso, que é do São Paulo, a gente sabe que esses jogadores chegam com muito menos pressão de sair de São Paulo e vir para o Santos. É claro que o Santos e São Paulo são pés de igualdade no tamanho de clubes históricos, aí os dois têm grande pressão nos jogadores que vão passar aqui, mas o São Paulo está com o elenco todo que fez e com as dívidas completamente quebradas. O São Paulo vai se ferrar muito ainda por causa dessas contratações absurdas que está fazendo aí nesses últimos dias, nessas últimas semanas, de Patrick, Rafinha, querendo trazer o Soteldo, trouxe a temporada passada Caleri, Gabriel Neves, está querendo aliviar de qualquer forma a folha e por isso está entregando os jogadores assim. O Papo já ia para o Ceará, mas porque esperando uma proposta melhor de outro time, é bem provável que agora vá para o Santos. E o Vitor Bueno, que também já é um jogador identificado com a torcida, né? Um jogador que fez um 2016 espetacular no Santos, que no ano seguinte ele saiu do Santos para ir jogar no São Paulo. Também é um jogador que a torcida muito gosta, a torcida do Santos não tem um A para falar do Vitor Bueno. Quando ele quer jogar, ele joga e joga bem. O Pablo a gente já não sabe muito bem. Então vamos começar falando primeiro do Pablo, né? O Pablo que recebe, conforme noticiado aí pelo UOL, 500 mil reais do São Paulo. E o Santos está disposto a pagar metade do salário, 250 mil, por empréstimo, de uma temporada. Mas como ele tem contrato com o São Paulo até 2023, provavelmente o Santos pode estar querendo aí um empréstimo de 2 anos, 2 temporadas. E no caso do Pablo, eu não acho muito, porque o Santos precisa de um centroavante. É claro que é sempre bom reforçar o ataque do time, mas como eu disse, as duas principais peças que o Santos precisava eram um armador e 2 laterais. O armador já trouxe, Ricardo Goulart. E as laterais ainda estão precárias no Santos, que eu acho que o Santos vai correr atrás nos próximos dias. Mas no caso do Pablo, eu acho que são 2 hipóteses do Santos ter ido atrás dele. A primeira é que pode ser que melou a questão do Marcos Leonardo, que é o nosso centroavante titular da base, ele baita um jogador, fez um baita final de temporada no ano passado. Pode ser que melou a renovação dele e que provavelmente ele aí vai ser rebaixado de cargo, né? Não vai treinar mais o time titular, vai ser levado para a respectiva idade, que ele tem para jogar na base. Ou pode ser que eles querem colocar ainda mais pressão para o Marcos Leonardo renovar.
Porque ele sabe, né, que se o Marcos Leonardo não renovar, o Santos vai deixar ele encostado lá e vai ir atrás do Pablo. Então colocar uma pressão ali, ó, vamos trazer o Pablo, você renova aí que você não vai jogar. Então eu acho que é isso que o Santos está indo atrás dele. Mas a gente tem pelo menos até outubro, que é quando o contrato do Marcos Leonardo termina, 3 centroavantes. O Marcos Leonardo, o Léo Batistão, que está machucado ainda, jogou 5 partidas pelo Santos, mas que veio com esses status aí de camisa 9, de cara que tem que resolver. E o Juan Seco, o Juan aí que é um cara que está arrebentando na copinha, está jogando demais e vai vir aí para ser esse terceiro atacante. Eu acredito que o Pablo, né, chegaria para lutar por essa vaga de titular. Mas como eu disse, Marcos Guilherme é o titular, Léo Batistão é o primeiro reserva, o Pablo seria o terceiro reserva do Santos e o Juan o quarto, né? Mas levando em consideração aí que provavelmente a questão do Marcos Guilherme e do Marcos Leonardo possa dar errado, pode ser que o Pablo vire titular, o Léo Batistão, dependendo da condição física dele, que é péssima, pode virar o segundo reserva, e o Juan Seco pode ser o terceiro, mas com grandes possibilidades de ser o titular ao decorrer da temporada. Esse moleque é muito bom, olho nele. Mas a questão que eu quero dizer é assim, o Pablo é um bom jogador, todo mundo sabe que ele é um bom jogador, mas ele passou uma fase completamente difícil no São Paulo. Ele veio com um peso enorme de tirar o time dessa fila de não ganhar títulos, não conseguiu, deu um rombo gigantesco nas contas do clube e a culpa, em vez de ser para a diretoria, que foi quem errou, foi para completamente para o Pablo. Então eu acho que ele mudar de time, é claro que ele foi horroroso no São Paulo, mas eu acho que ele mudar de time, com certeza ele vai jogar bem no Santos. Porque olha aí, ó, vamos dar um exemplo, por exemplo. Em 2018, quem queria contratar o Pablo eram 2 times, o São Paulo e o Flamengo. O Flamengo já estava rico, né? Isso foi antes de contratar o Gabigol. O Flamengo já estava rico. E o Pablo era o principal jogador aí da gestão do Marcos Braz, que ia trazer ele para ser o 9 do time. E isso foi antes da contratação do Gabigol, é importante dizer isso. O Pablo era o plano A do Flamengo, o Gabigol era o plano B. Isso é uma coisa muito importante. Mas aí por 26 milhões quem acabou contratando o Pablo foi o São Paulo. Mas assim, ainda sendo a contratação mais cara da história, o Pablo tem números impressionantes pelo São Paulo. São números muito bons como centroavante. E esses números que ele tem como centroavante são melhores nas últimas 4 temporadas do que os últimos 5 centroavantes do Santos. Marinho, Caio Jorge, Raniel, Léo Batistão e Eduardo Sacha, que agora está no Atlético Mineiro. Ele tem números somados melhores do que todos esses jogadores juntos, para você ver que o Pablo não é ruim. O Pablo tem bons números, mas comparado aos próprios jogadores do Santos, ele tem números melhores. Então vamos lá. Em 2021, o Pablo disputou 38 partidas e fez 13 gols. Em 2020, ele disputou 53 partidas e marcou 12 gols. Em 2019, foram 30 jogos, onde ele marcou só 7 gols. E em 2018, quando ele ainda estava no Atlético Paranaense, ele fez 51 jogos, onde ele marcou 18 gols, uma das melhores temporadas da carreira dele. E como eu disse, esses números dele são melhores do que as últimas 4 temporadas de todos os últimos centroavantes do Santos. Então, acreditando, né, que o Santos vai jogar com o Marinho na ponta direita, com o Pablo no centroavante, com o Ângelo na outra ponta, com o Ricardo Goulart ali de meio atacante, as bolas vão chegar para o Pablo. E ele, né, a gente sabe que ele tem que decidir. E olha outra questão, o Pablo vai chegar com uma aposta no Santos, não vai ser um jogador que vai ser um jogador caro, pô, 250 mil é um bom salário, mas não é uma coisa estratosférica para o Santos, mas vai ser uma aposta. A gente está falando de redenção para o Pablo. Foi péssimo no São Paulo e pode brilhar no Santos agora. Vamos dar outros exemplos? Vamos lá. Marinho veio do Grêmio, foi uma aposta, ninguém dava nada para o Marinho e hoje é o principal jogador do time. Levou o time até a final da Libertadores de 2021. O Soteldo veio também lá com um time que ninguém conhecia, o Huachipato, um garoto com 1,50m e se tornou um ídolo do clube. Jogou muita bola, apesar de não ter ganhado nenhum título, se identificou completamente com a torcida. Eu, pelo menos, sou muito fã do Soteldo. E houve um exemplo de um que virou ídolo, que veio do São Paulo também por empréstimo numa época ruim. O Arouca, esse mesmo, o Arouca lá de 2011, da época do Neymar, do Ganso. Pô, ele veio do São Paulo por empréstimo e se tornou um dos maiores ídolos da história do Santos ali na meiuca. Então assim, vamos ter calma, a gente sabe do potencial do Pablo, a gente sabe do que ele já fez no Atlético Paranaense. Eu acredito que o problema do São Paulo é o próprio São Paulo na questão do Pablo, não tirou a mágica dele de ser um bom jogador. E eu acho que chega no Santos sim, como um cara que, pô, é tudo lá na sua carreira, é a última chance de você jogar num time grande. Ou você faz tudo o seu melhor para jogar bem, ou você vai jogar aí num time de Série B da vida, num Juventude da vida aí, com todo respeito.
E como eu disse, o Vitor Bueno é para, obviamente, ser reserva, não vai ser titular. É aquele cara para entrar e incendiar a partida. Eu acho que como ele já tem um passado no Santos, vai se encaixar perfeitamente aí nesses planos. Como eu disse, o Santos aliviou a folha e agora está indo para jogadores um pouquinho mais caros, justamente para reforçar esse time para não passar o vexame que foi como no ano passado. Já trouxe Ricardo Bauerman, o Eduardo Bauerman, já trouxe o Bruno do Vitória, já trouxe o Ricardo Goulart. Tá fechado praticamente com o Pablo e ainda tem a possibilidade de trazer o Vitor Bueno. Na minha visão tá ótimo, só precisa reforçar as laterais. Mas escrevam aí embaixo nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vocês acham que o Pablo vai dar certo no São Paulo? Também deixem o seu like, no São Paulo não, né? No Santos. Também deixem o seu like, se inscrevam, compartilhem. Tamo junto para não estar assistindo e falou!